Capítulo 10. Os irmãos dos grupos de comunhão, esse será o tema que vocês irão tratar terça-feira. A mensagem que nós pregamos domingo à noite, além de ser filmada em DVD e também em CD, nós colocamos o resumo nesse boletim aí. Então abra por gentileza, Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Fala comigo assim: falta-lhe uma coisa só. Então siga comigo aí, Marcos 10, versículo 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: vamos todos juntos? Só uma coisa te falta, todos. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Todos. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Fala comigo assim: falta-lhe uma coisa só. Agora curva sua fronte. Eu quero pedir agora os diáconos para nos ajudarem aí, para que não fique o pessoal andando. E você agora curva sua fronte e peça agora ao Espírito Santo que está aqui, para que me use com autoridade e graça. Você que me ouve, você que me assiste neste momento, Deus tem uma palavra ao teu coração. Diga assim: Senhor Deus, use o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Falta-lhe uma coisa só. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus se tornou alvo das multidões. As pessoas queriam ver Jesus, tocar em Jesus, pobres, ricos, pessoas enfermas, pessoas com problemas na família. E elas iam até Jesus, e Jesus dava a elas uma palavra de paz, restaurava os seus corações. E muitas pessoas, como eu disse, procuraram Jesus. Pessoas também em grandes autoridades. Por exemplo, um centurião procurou Jesus para curar um servo ou serva seu. Também Gamaliel, fariseu dos fariseus, foi uma noite com Jesus, e ele entendia que Jesus era um mestre, era um rabino. Vemos também prostitutas procuravam Jesus. Pessoas que iam até Jesus, porque Jesus tinha uma palavra aos seus corações. E aqui mostra que um jovem, fala um homem, mas no outro texto fala um jovem, procurou Jesus e falou com Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: bom é só Deus. Aí Jesus falou assim: observaste os mandamentos? Tens observado os mandamentos? Quais? E Jesus diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele fala assim, o jovem diz: mas Senhor, eu tenho observado desde a minha infância os mandamentos. Aí, como ele era dono de muitas propriedades, Jesus falou com aquele jovem: vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres e me siga. A Bíblia diz que ele entristeceu, e Jesus fitou os olhos neste jovem, muito rico, um grande empresário, um empreendedor. Jesus fitou os olhos e o amou. E Jesus, quando viu, sondou seu coração e viu que ele entristeceu-se quando Jesus disse: vai, vende tudo que tens, distribua aos pobres e depois me siga. E Jesus declara: só te falta uma coisa. Falta-lhe
uma coisa só. Repita comigo aí. O que faltava na vida desse jovem? Ele conhecia os mandamentos. Ele honrava seu pai e sua mãe, não andava falando mal de ninguém, não adulterava. Ele observava desde criança os mandamentos. Mas ele tinha um problema, e aí o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que não adianta você obedecer 9 mandamentos e tropeçar em um. Porque se você não obedecer um, desobedeceu, ou os outros demais não ficaram valendo nada. Então sabe o que acontece? Jesus disse para ele: vai vendo o que tens, tudo, e me siga. Ele observou os mandamentos, mas o problema desse jovem, que ele tinha um apego aos bens materiais, aquilo que ele possuía. O seu Deus eram os bens materiais. A Bíblia diz, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, que nós devemos decidir a quem nós vamos servir. Se nós iremos servir a Deus ou às riquezas. Não podemos servir a Deus e também servir às riquezas. Ou nós devotaremos de um, amaremos um e odiaremos o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aquele jovem saiu triste, porque, queridos, ele era um grande empreendedor, dono de muitas propriedades, era um homem rico, mas ele tinha um apego, a riqueza era o seu tudo. E faltava ali então, ele fazer da sua vida, colocar Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero falar uma coisa nessa noite, o que está te faltando? Talvez você veja nessa noite aqui, está faltando você abandonar o apego às coisas materiais. Tem pessoas apegadas demais aos bens materiais. Tem mulheres que se apegam à casa. A Bíblia conta a história de Marta e Maria. Marta convidou Jesus para ir em casa, lanchar. E enquanto Maria ficava quedada aos pés de Jesus, Marta ficava inquieta, para lá e para cá, preocupada, limpava a mesa aqui, arrumava a cadeira ali, preocupava com um quadro na parede. Ela ficava inquieta, e Jesus então falou: Marta, Marta, por que tu andas inquietas? Porque naquele momento Marta falou assim: ó Senhor Jesus, manda Maria me ajudar, ela fica o tempo todo aí nos teus pés. Aí Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Talvez você é assim, você é muito caseira. Você sabe que o Evangelho, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Você sabe que, na verdade, Jesus, ele veio para morrer numa cruz para te salvar. Mas a Bíblia diz que para você fazer parte da igreja, do povo de Deus, você tem de congregar, mas você tem um apego demasiado à sua casa. A sua casa é a sua divindade. Você talvez é igual Marta, e quem sabe nessa noite Deus está me usando para dizer: Marta, Marta, o que tu te preocupas? Por que andas perturbada, inquieta? Escolha estar nos pés do Senhor Jesus. Talvez falta uma coisa só: você deixar sua casa. Tem pessoas aqui que talvez são apegadas à família. Eu já contei para os irmãos aqui, contei a semana passada, eu trabalhei em São João do Paraíso e convertei um rapaz lá daquela sociedade, de uma família tradicional daquela cidade, mas os seus pais faziam parte de uma religião idólatra, e ele era muito apegado aos seus pais. Era um jovem já de uns 38